Bem-vindas e bem-vindos ao Crônicas da Vida. O vídeo que você vai assistir é possível graças ao apoio de amigos queridos, através do Apoia-se. Se você tiver como, por favor ajude. Se não puder dispor de dinheiros e gostar do conteúdo, espalhe. Obrigada. Então vamos Lúcia lá. Freitas, é uma Eu grande quero honra estar apresentar aqui para com você. vocês hoje a minha convidada. Ela é a Jumara Nascimento, ela tem 49 anos, é jornalista, é de Belém do Pará e é casada com Sérgio Nascimento. Eles vivem no Porto, em Portugal, e têm uma cachorrinha. Há 4 anos atrás, em 2022, a Jumara e seu marido imigraram para Portugal. Logo depois de se instalar, a Jumara foi diagnosticada com um tipo raro de sangue, de câncer de sangue, o mieloma múltiplo. E o mieloma deu um presente para ela, que chama amiloidose AL, que não é um presente bacana, gente, são duas doenças raras. O prognóstico que deram para ela, 6 meses de vida. Agora vocês parem, respirem e ouçam, 6 meses de vida. Entenderam o drama? Então, Jumara estava longe dos amigos e da família dela. O Sérgio virou uma base eterna e cuidou dela sem medo de ser feliz. E desde então, a Jumara já passou por várias internações, uns tantos ciclos de quimioterapia e alguns meses sem se mexer, e com outras tantas dificuldades que a gente vive mesmo com doenças raras e graves. Entretanto, a gente tem ciência e tem fé. Diante do quadro da Jumara, os médicos pensaram num caminho para aumentar a sobrevida dela. Que tal um transplante de medula e depois um transplante de coração? Pois é, Hum, nem precisou de tanto. Depois do transplante de medula, o coração melhorou muito e o segundo transplante cantou para subir, graças a Deus. Quem vê essa morena linda, puro suco de Amazônida, com seus lábios sempre pintados e uma energia calma e segura, não imagina o que ela vive. Conheci a Jumara na Casinha, o projeto da Nami, que vive conosco e com outros pacientes e familiares. Ela é uma ativista de mão cheia e usa suas redes sociais para falar de tudo. Seus artigos no Público, um jornal lá de Portugal, as campanhas das quais ela participa, os cursos que ela faz, as viagens, as práticas, as meditações, as visitas ao templo budista, é tudo mesmo, gente. Eu estou super orgulhosa de ter a Jumara aqui no Crônicas da Vida. E eu trouxe a Jumara para contar como é que foi essa mudança de Lé para Cré. E hoje ela está facilitando grupos de apoio, ela é advocate e usa a internet para dar visibilidade às suas doenças raras e ameaçadoras de vida. Jumara, conta aí, você veio de uma família ribeirinha, teu pai era ribeirinho, se esforçou pra caramba para dar É, educação para você e para a irmã. com E eu certeza. vejo nos seus posts, assim, às vezes você aparece comendo um açaí, tem um tacacá na sua Tomando frente, tacacá, você bem de adora boa, comida paraense. Eu vejo que você tem muito orgulho dessa origem paraense, dessa coisa da bastante. Amazônia. Fala mais da tua família, dessa origem. Conta mais de você um pouco. Bom, primeiro, quero agradecer a Lúcia, pelo convite. É muito importante, todo lugar que eu vou, é importante estar presente e sempre falar, né, do mieloma e da amiloidose AL, e falar um pouquinho da minha história, né, convivendo com essas doenças, que ao mesmo tempo que eu falo de mim, eu dou visibilidade que essas doenças tanto precisam, né, para a gente preveni-las. Bom, mas eu sou uma menina que vim de uma família de ribeirinhos, da Ilha do Marajó.
A Ilha do Marajó fica no Pará, é bem lá no topozinho do mapa do Brasil, né? É a maior ilha fluvial do mundo, se não me engano, né? Em volume de águas, em onde tem uma cidade que tem um dos menores IDHs do Brasil, inclusive, né? Uma região assim distante. Então, meu pai era um pescador. E ele batalhou muito, sabe, para ir para a cidade, para ajudar as filhas a estudarem e tudo. Então eu tive essa trajetória, né, batalhadora, assim, estudei em escola pública, fiz graduação, pós-graduação, mestrado, tudo na Universidade Federal, né, sempre assim com muita batalha mesmo. Hum. E cheguei aqui, me tornei uma jornalista na minha cidade, Belém do Pará. Trabalhei por 30 anos, trabalhei com televisão, né, produção de TV, fui repórter, fiz muita coisa aí nesse campo, né, do jornalismo. Então, são 30 anos, né, 3 décadas de trabalho, e foi quando eu resolvi mudar tudo e vim para Portugal com meu esposo, que é também jornalista. Resolvi mudar de vida. Pensei, cheguei aqui, já estou muito tempo de profissão. Eu vou conhecer o mundo agora, né? Chegou a hora de ter uma vida diferente e tal. Vou largar tudo e vou para a Europa. Aí foi assim, aí o meu esposo já conseguiu um trabalho em Portugal, né, numa empresa de Portugal, uma Uhum. empresa de comunicação. Aí ficamos ali uns 2 anos planejando essa mudança, né? Uma mudança que foi muito planejada. E viemos com nossos 2 bichinhos, nossos pets, não temos filhos, então viemos com a nossa cachorrinha e o gatinho, que já faleceu, né? Faleceu tem um pouco mais de um ano. Ai, sinto Mas muito. essa era a nossa família, né? Hoje é a nossa, quer dizer, é a nossa família, né? Ele já não está mais aqui, mas viemos, metemos a cara. Mas aí 4 meses só que eu estava no Porto, né? Que eu vivo aqui na cidade do Porto, e estava cuidando da casa, estava ali tentando me acostumar com aquela nova vida, estava comprando meus móveis para montar meu apartamento e tudo, e queria ingressar na faculdade também, né, para fazer doutoramento e tudo. Aí fui surpreendida com esse diagnóstico devastador, né, que naquela altura apareceu dessa forma para mim, né? Um diagnóstico devastador de 2 doenças raras, graves e incuráveis, e um câncer de sangue, né, muito raro, que é o mieloma múltiplo, que ocasionou uma segunda doença, como você falou, a amiloidose AL, que é uma doença que atingiu meu coração e ele me levou a uma insuficiência cardíaca grave. Foi tudo muito rápido o que aconteceu, né? E surpreendente, porque eu sempre fui uma pessoa assim que sempre cuidei muito da minha saúde, alimentação, gosto de praticar esportes bastante, então aquilo foi um Essas são algumas susto, das né? perguntas que estão aqui na nossa pauta, né? Beleza, beleza, vamos lá. Então é muita coisa, né? Mas foi isso, assim, foi uma surpresa, Mas a intenção de sabe? mudar para Portugal, assim, ir para Portugal era um sonho ou Portugal seria só uma base para vocês viajarem o mundo, assim? Qual Olha, que era a história antes de você adoecer? Portugal era uma base, assim. Tá, Nós queríamos, a partir de Portugal, assim, morar em várias cidades do mundo e ficar mais próximo, né? Aqui na Europa, viver aqui na Europa, ficar mais próximo para você ir para outros lugares. sim, Então, nós é, nos lançamos praticamente assim, sabe, no mundo. sei. Apesar de ser planejado, nós nos lançamos e estava tudo ali muito bem esquematizado. Isso que é Uhum. interessante, né? Que a gente planeja tantas coisas, mas de repente a vida vem dar uma rasteira. É aquele ditado velho, né? A gente planeja e Deus ri.
Pois é, muda tudo. E foi isso que aconteceu na minha vida. Minha vida mudou completamente. Foi um susto. Até hoje, assim, eu ainda estou assim, reconstruindo as coisas. Você construiu lindamente, né? A casinha te ajudou nesse processo? Como que você achou a casinha? Eu achei a casinha, no início do meu diagnóstico, quando eu estava assim numa fase muito fragilizada. Não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo comigo, né? Eu estava muito doente nessa época, assim, não andava, estava em Uhum. cadeira de rodas, estava perdendo a autonomia, assim, estava numa fase bem pesada, assim, no início da químio. Eu não sei como é para os outros tipos de câncer, mas geralmente no mieloma, quando a gente começa a fazer a químio, a gente fica bastante debilitado, né? Que Perde remédio vocês peso. usam? Ah, eu Lembra? usei, lembro. Tem um que é comum, eu acho que para vários tipos de câncer, que é, deixa eu lembrar aqui, cicloflasmida, acho que é isso. Uhum. Bortezomib, também eu usei. Ah, nossa, o outro me fugiu completamente, mas é Tudo muito bem, não comum. tem problema. Esse foi o protocolo inicial, né? Uhum. Então vieram assim os efeitos secundários foram bem pesados assim para mim, bem Você ficou sem difícil. Aí andar, nessa você fiquei, perdeu, você fiquei, perdeu autonomia feio, assim? foi porque assim, imagina, eu tinha um coração saudável, né? Eu era uma pessoa que praticava esportes, nadava e me cuidava muito. Mas imagina que essa doença, assim, ela veio tão rápido que eu ia evoluir de uma insuficiência, de repente apareceu lá nos meus exames uma alteração cardíaca, sendo que eu Uhum. antes não tinha nada no coração de atleta, que dizem, né? E em uma semana evoluiu para uma insuficiência grave, que foi assim, foi fulminante assim, a explosão da Nossa, que doença no meu horror! organismo. Foi horrível, foi. Foi quando eu fui parar na emergência e tudo, aí Uhum. começaram a investigar a doença, né? Que as Entendi, duas doenças. Levou um entendi, mês de entendi, internação para fazer. Mas, enfim, entendi. voltando à casinha, nesses períodos difíceis, aí eu ficava. Eu procurava muita coisa, sabe, na internet. Eu queria ouvir histórias de pessoas que me inspirassem, que pudessem dizer para mim que era possível sair dali, daquela situação. Você Então, eu achou li na Mi? Eu achei a Anami, achei muita coisa, outras pessoas também, né, estrangeiras também, e principalmente a Anami, né, Anami, que é um exemplo mais próximo, né, uma brasileira, né, então assim, fui entender essas coisas dos cuidados paliativos que para mim era cuidado de morte mesmo, De fim de vida, é. de fim de vida, para mim era isso. Aí estava com muitas dúvidas. Aí descobri a casinha e comecei a participar dos eventos online, né? Eu Uhum. tinha vergonha de aparecer nos encontros de pacientes, que eu não conseguia falar, né, daquilo para mim. Aquilo era tudo muito dolorido para mim, né, É, dói aceitar. pra caramba mesmo. A gente, é A gente foda. fica perdido, né? A gente fica bem perdido, assim. Eu Então a fico casinha me ajudou imaginando, muito. eu fiz aquela frase, imagine que você tem 6 meses de vida, porque quando eu fui diagnosticada, eu tinha uma doula de morte. A Cal, que era ela era minha cabeleireira, e ela Olha tinha só, feito essa história de doula de morte, porque ela perdeu um bebê numa história muito chata. Sim. E a nossa. Cal ela fez o curso junto com a Ana Portilho, inclusive, que você entrevistou. Ah, sim, sim. E elas foram colegas e tal, enfim. E aí, e a Cal me ajudou muito com o luto quando eu perdi a minha mãe. Ela me ajudou muito com o luto da minha mãe. Olha E aí, só. quando eu recebi o diagnóstico,
Apesar que a médica tinha falado, ah, você tem muito tempo de vida, não se preocupa com isso. Não, 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 você fica com aquele negócio, né? Metástase. Ó. Aquele fantasma, né? São vários fantasminhas, né, que É, aparecem. e aí eu liguei para Cal na mesma hora, porque ela estava de mudança para Montreal. E ela fez este trabalho aqui comigo, que chama o, As Cartas das Escolhas Sagradas. Ele é baseado num Então, baralho é um gringo que baralho. chama Go Wish, Uhum. né? Nunca ouvi falar. E, é, e ele faz um negócio super bacana, assim, que ele faz. Se você tem um ano de vida, escolhe 15 coisas que você quer neste ano de vida. Se você tem Uau. 6 meses de vida, sabe? Agora imagine que você tem 6 meses de vida. Tira 5 coisas dessas 15. Você pegou É um bem universo assim. enorme, recortou, deixou só 15. Aí você tem que tirar 5. Aí você faz ai e vai reduzindo até o seu último dia de vida. Enfim, Nossa, e foi um processo super legal de fazer para mim, porque clareou muitas coisas, sabe? Você, nessa coisa que você vai escolhendo, com uma pessoa te apoiando, você ganha muita clareza. E é uma junto bucket com esse. list, né? É uma É bucket muito list esse triste, baralho. nossa, a gente fez esse negócio num café aqui em São Paulo. Assim, eu chorava. Assim, Joara, eu nem percebi que eu estava num café, que eu estava em público. Chorava, mas eu Nossa. chorava. Sabe quando você chora de lavar? Eu chorei de lavar. Aham. E fui. Mas foi ótimo, assim, foi a melhor coisa que eu fiz para mim. Mas você sabe que até hoje, eu comprei o baralho lá na Casa do Cuidar, que foi quem publicou aqui no Brasil, porque ele ajuda muito a esclarecer coisas. E às vezes eu consigo usá-lo com outras pacientes que estão Nossa, que precisando de bacana. ajuda. Eu falo, ah, vem Ai, aqui em casa tomar um chá. Não, não, não. E aí eu, com o nossa, chá, abri o incrível esse baralho no meu baralho, hein? tapete. Incrível. E a E gente é maravilhoso. encontra em qualquer livraria e tal. É Eu não exclusivo da sei, Casa do Cuidar. eu não sei. Talvez no site da Casa do Cuidar você consiga informação. Eu realmente não lembro. Eu Muito comprei lá, bom, né? né? Porque a gente ia fazer evento lá, não sei o quê, e tinha ludinha, e eu ia na ludinha. A hora que eu vi o baralho, eu falei, Que legal. ainda falta comprar algumas camisetas que eles tinham na Casa do Cuidar, aquelas contém amor, contém esperança, sabe? Aham, Que eu acho eu super sei. legais. Mas as camisetas eu não tinha dado conta de comprar por causa de grana, né? A grana sempre fica Aham, curta. sim. E. Ah, que legal. E a casinha te ajudou? Como é que foi esse processo de Nossa, casinha? pra caramba, né? Pra caramba, né? É, pelo menos ali naquele início a pensar sobre essas coisas, né? Porque Uhum, pensar em morte foi para mim foi difícil, bastante difícil, né? Entender a questão da finitude, da minha própria finitude, né? Eu não estava muito atenta para isso, então a casinha me ajudou muito, muito nesse sentido. Foi um uhum. processo, né? É Foi um tudo processo. devagar, Eu acho que só foi tudo um termina quando a gente processo. chega lá. E essa questão da bucket list também, também aprendi muito com a Nami, né? Essa coisa. E eu comecei a fazer a minha bucket também. Eu pensei, poxa, vou morrer em Isso, 6 meses. eu tenho visto. Então, E a Bucket, eu vou vira e mexe, fazer. ela reaparece no seu Instagram, né? Assim, é um pisca-pisca. É um pisca-pisca. Hoje ela muda, né, completamente. Ainda tem o livrinho original ali que eu comprei, um caderninho colorido. E fiz a É, bucket, né? Os shows que eu quero ir, as cidades que eu quero visitar, as coisas que eu quero provar, né? Sabores, tem de tudo uhum. lá. Ai, que legal! Você fez um É, caderno só de bucket list.
Eu fiz um caderno, um bucket list, mesmo fui anotando e vou dando check. E hoje Ah, ele que bom. já passou por muitas mudanças, né? Tem coisas que eu já risquei, que eu acho que não, É, isso não vai ser possível, isso não acho vai que não dar vai tempo, rolar. não vai rolar isso aqui. Mas foi muito bom, né? No final, foi muito bom mesmo, entender, né? Tudo isso e entender que a vida continua, né? É, que não, e também não acreditar nesses prognósticos de 6 meses, 4 meses de vida, né? Não existe isso, né? Tanto que É, hoje então, eu estou aqui, passei por tanta coisa, né? Tanta coisa assim que eu nem esperava, né? Por exemplo, sobreviver a um transplante de medula, é, não precisar transplante de mais de um medula é muito transplante cardíaco. difícil. Olha, o transplante de medula é uma quimioterapia. Tem muita Eu gente que sei. pensa que é uma operação, né? Algumas pessoas pensam que é uma operação, uma cirurgia, mas é uma Você fez quimioterapia. autodoação ou você fez, alguém te doou? Não, foi autotransplante. Então é uma quimioterapia bem pesada, né? Diferente das normais, que ela é pesada ao ponto de destruir totalmente a medula óssea. Aí tem um período que nós ficamos muito fragilizados ali, temos vários tipos de infecções, né? Ficamos sujeitos a várias infecções. Aí eles aguardam o momento de rejeitar essas células, porque antes há uma colheita, um processo de Hum, colheita. É parecido com quando você transfusão de vai doar sangue. sangue. Isso. Aí recolhem as células que estão boas, né, as células saudáveis, deixam lá numa geladeirazinha congelada. Aí quando chega o momento do transplante, né, esse aí que já passou por essa quimioterapia pesada, destrui a medula e reconstrói a medula com essas novas células. Aliás, essas Uhum, células antigas, né, que só que são saudáveis, estavam saudáveis uhum. e aí demora um tempo de recuperação, são uns 3 meses de recuperação Nossa. em casa. E assim, a gente não pode comer nada cru, Uhum. porque por causa das bactérias, infecções. Eu tive que ficar distante dos meus pets, né, porque também não podia, por causa de contaminação. Então, é um processo assim, cheio de pequenos cuidados, sabe? Muitos Pequenos detalhes cuidados que são, na minha experiência, eles foram muito difíceis para são mim. difíceis. São Porque, tipo, difíceis. quando eles falam para mim assim, ah, não pode comer coisa crua, eu quero morrer, assim, a coisa que eu mais gosto de comer é salada crua. Nossa, a mesma coisa. Eu amo salada. E tinha que ser tudo fervido, até as frutas. Eu tinha que cozinhar as frutas para eu comer na época. Vivo. Então foi barra, olha, essa modificação. O Sérgio teve Mas depois, trabalho, coitado. o Sérgio cozinhava porque eu não conseguia também cozinhar, né? Eu estava muito fraquinha, mas aí com o Sim. tempo. É o momento, eu entendi que aquilo era o momento. Era um momento de eu ficar ali mais frágil, mas que eu ia aos pouquinhos me levantar, e de fato me levantei, né? Foi super bem sucedido o resultado do meu transplante. E tem alguma Aí eu manutenção depois do transplante, tem, a Ju? manu- tem, tem a manutenção. Uhum. Aí eu entrei já numa linha seguinte de tratamento, né? Já é então a terceira linha. A primeira linha é a quimio, a segunda é o transplante. E a terceira linha é a manutenção. Aí eu entrei com uma medicação chamada lenalidomida, que ela destrói as células do mieloma. E o transplante foi em 2023, então já há 2 anos que eu continuo com a lenalidomida, fazendo manutenção e, graças a Deus, tá tudo Só bem. mieloma. Tá, o mieloma tá seguro. É porque, assim, o mieloma, quando controla o mieloma, automaticamente controla a amiloidose, Uhum. a L, que é uma doença hematológica também, né? Então, a medicação é a mesma para as duas doenças.
A amiloidose, Então, a você sabe que eu nunca amiloidose está entendi essa coisa, controlada. já me explica, você já me explicou a amiloidose, eu Uhum. entendi assim, vagamente, e eu queria que você me explicasse de novo, se você puder me fazer esse favor Vou, enorme. vou explicar, né? Porque realmente são doenças desconhecidas e um pouco complexas. Também até os médicos falam isso, que é difícil tratar, né? É difícil diagnosticar, tratar, então, né? É desafiador. Mas assim, é uma doença hematológica. O tipo que eu tenho é hematológico, mas existem mais de 40 tipos de amiloidose, que é uma Tá. proteína no sangue e tal. Tem um tipo que é hereditário, que passa para todo mundo da família, às vezes a família toda tem aquela doença, né? Sim. E afeta nervos e tal. E esse tipo que eu tenho é o tipo que se forma na medula óssea, que é chamado de cadeias leves, né? É a amiloidose AL. Então, ela pode acontecer junto com o mieloma, que é o câncer de sangue, né? Um câncer de sangue, acho que é o segundo tipo de sangue, de câncer de sangue mais comum. Ela pode acontecer junto com o mieloma ou pode acontecer sozinha. No Uhum. meu caso, ela aconteceu com mieloma. E detalhe, ela não é uma doença, não é um câncer. É uma doença muito grave, ultra rara, que afeta os órgãos vitais, mas ela não é um câncer. Mas eu já ouvi de alguns médicos que ela é como se fosse um câncer do coração. Tem alguns médicos que falam isso, dada a complexidade dela e a gravidade. Quando ela afeta o Amiloidose coração, faz? O que que é amiloidose? É uma molécula? não é uma proteína do Uma sangue, proteína. uma proteína, isso. Aí olha só que coisa maluca, né? Essa questão que também me levou para o ativismo, me levou a ser uma divulgadora dessas doenças. É porque, assim, entre os pacientes de mieloma múltiplo no mundo, apenas 12% deles vão desenvolver o mieloma junto com a amiloidose AL. Uhum. Aí eu caí justamente nesses 12%. E quando eu tive o diagnóstico, eu fico, nossa, era difícil aceitar isso. Meu Deus, como é que eu fui ser uma pessoa, uma doente tão rara assim, né? Eu Gente, descobri, não e mereço eu que isso. descobri que das pacientes de câncer de mama, 30% ficam metastáticas. Oh, 30%. Por que que é eu que tenho que estar nos 30%, senhor? Alguém me explica? exatamente. Isso Estava foi tão bem muito tomando meu difícil. anastrozol, tranquila, seguindo a vida. São questões assim, né, Lu, assim, existenciais que realmente mexem muito, né, com a cabeça da gente. Quando a gente Mexe. recebe esses diagnósticos assim, ainda mais essas estatísticas, né? Assim, entra nessas estatísticas realmente assim devastadoras, é bem complicado. Mas aí, né, E a peguei o amiloidose é uma limão e proteína que transformei ela em gruda limão. nas células do coração e prejudica o coração? Como que ela Ela funciona? sai, ela viaja da nossa medula, né? Ela é uma proteína que ela é dobrada, assim, ela é anormal, né? A característica física dela ela Hum, se dobra, então ela viaja para vários órgãos. Pode ser um rim, pode ser que é o mais comum, inclusive, pode ser os nervos, pode ser o fígado. E o pior prognóstico, que é justamente o que me deram no início de 6 meses, é quando ela afeta o coração. Aí ela vai para esses órgãos e ela se aloja no órgão e endurece, ela calcifica o órgão. Jesus, amor. Aí foi o que aconteceu com o meu coração, né? Então, quando o órgão é Ele perde a calcificado, capacidade de bombear. ele vai perdendo a capacidade de bombear e vai ficando fraco, semelhante à insuficiência cardíaca normal, né, que as Geral. pessoas têm, que é relacionada com pressão alta, com outras coisas. Só que na Uhum. amiloidose é porque tem ali um cimento, como se fosse um cimento duro,
e não deixa aquele órgão funcionar. Uhum, E tem mais, ele não dissolve. Não existe uma medicação que faça a dissolução dessas proteínas. Inclusive, tem muitos estudos, há muitos estudos, né? E o grande desafio hoje da ciência, né, que estuda essa questão da hematologia e principalmente da amiloidose, é encontrar uma medicação que dissolva essas proteínas. uhum. Ainda não temos, mas eu confio muito que um dia vamos Teremos, chegar lá. A com a ciência chegará lá. colaboração de nossa Acreditamos amiga Gilmara Nascimento. sempre acreditando na ciência, sempre. Fé e ciência na veia. Exatamente. Você já está 4 anos, né? Ai, que lindo gatinho. 4 anos. É. Com 4 Adivinha anos, se ele é a uma gata não veio linda. dar oi para você? Com certeza que eu amo gatos. E ela tá querendo saber o que tem no meu copo. É, é, como você fez? Quando a gente passa do susto, a gente começa a aproveitar muito melhor os nossos dias, eu acho. Eu senti isso. Eu acho, olha. Eu hoje vivo mais presentificada, vamos dizer assim, Uhum. sabe? E a É gente hoje, percebe é isso em aqui, é ti, né? agora. A minha ansiedade bateu asas e voou. Tudo bem que eu tô tomando pregabalina pra caramba, mas a Nossa, ansiedade baixou. Lúcia, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu sofria de ansiedade. Sério, tomava remédio, ainda tomo, né? Porque é difícil a gente desapegar dessas medicações, né? É difícil tirar depois de muito tempo, né? O próprio médico me disse, olha, deixa aí, porque já está muito Tá tempo, funcionando, tá tudo bem, deixa aí, não tá tudo mexe. bem, deixa aí, mas a minha ansiedade também foi para o espaço. Claro, a gente sempre bate naquela tecla de romantizar, né? Sempre as pessoas questionam, ah, vocês querem romantizar a doença. Não é nada disso, né, Lu? Nada disso. Poderia Não é ser mesmo. uma tragédia na minha vida. Poderia ser um emprego, perder um emprego, Sei, perder eu uma não sei, sabe, pessoa. Gilmara? Eu perdi muito emprego na vida. Eu também Peraí. perdi Eu preciso controlar antes a que ela faça gatinha. bobagem. É, Mas assim, é, é uma grande tragédia, né? No começo acontece, mas o importante é o que como a gente se posiciona depois, né? pois é, pois é, É como a pois gente é. enfrenta isso, né? Olha, e encara isso de frente para continuar, né? Seguindo a nossa vida. Quando eu voei com a Esquadrilha da Fumaça sobre a Amazônia, que eu fiz Calha Norte com eles, Jura? Que máximo! o primeiro looping que eu fiz na vida foi em cima da floresta amazônica. É Que inesquecível, é inesquecível. maravilha! Eu perguntei pro comandante da esquadrilha na época, eu perguntei assim, vocês não têm medo? Aí ele me falou uma frase que é minha companheira, assim, eu acho que eu vou tatuar essa frase, assim. A coragem só existe quando você tem medo. Todo sentido, faz todo sentido. Você só tem coragem quando você tem medo. E assim, eu sei que junto com essas doenças, elas são, quando a gente fala doença grave ameaçadora da vida, eu acho que a gente empacota tudo o que a gente vive num plástico, sabe? Como se a gente limpasse, deixasse bonitinho, limpinho, e cheiroso, sabe? O bebê fez Uhum. cocô, se cagou até o pescoço. Aí a gente vai lá, bota o bebê no tanque, lava bem lavado e mostra para visita. O bebê lavadinho. Mas era uma mega, desculpa o francês, povo, mas era uma mega de uma cagada, sabe? Porque quando a gente fala doenças graves ameaçadoras de vida, a gente está falando de entrar em pânico, de falar, cara, e agora? Tudo que eu tinha pensado para minha vida desmanchou. E eu olho para você, claro, eu convivo com você hoje basicamente pelo Instagram, né? Porque Uhum. 4 horas de distância no fuso, enfim, você tá para frente. Quando as pessoas estão para trás no fuso, fica um pouco mais fácil. Para frente é um pouco mais difícil, né?
Mas assim, eu vejo você meditando, caminhando, correndo, praticando yoga, fazendo musculação, levinha aparentemente, mas está fazendo É musculação também. levinha, faço. É, você tem uma vida aparentemente muito boa, Eu é tenho, isso? eu acho que eu tenho, sim. Foi muito difícil construir tudo isso, né? Principalmente quando eu entendi que realmente significa o cuidado paliativo, né? Que Uhum. envolve toda essa cadeia, né? De bem-estar, de qualidade de vida. E, por incrível que pareça, eu não tenho um médico paliativista até hoje. Eu não consegui um médico paliativista, porque Portugal também vive uma realidade dura, assim como o Brasil, né, de escassez desses profissionais nos serviços de saúde. Então, eu fui construindo, né, o que eu chamo da minha rede, que eu tenho uma nutricionista, essa nutricionista é particular, mas aí eu tenho uma psicóloga, por exemplo, uma psicóloga que é de uma associação Que que luxo, atende pacientes com câncer, que é fantástica. que Aí depois eu luxo. fui. Pois é, né? É, Aqui eu fui descobrindo, com o ativismo eu fui descobrindo muitos caminhos alternativos, né, para você também se cuidar, cuidar da saúde mental. Aí eu descobri a Liga Portuguesa contra o Cancro, que é uma organização gigantesca aqui em Portugal, né, uma organização de excelência mesmo que presta assistência gratuita para todos os pacientes de câncer, né? Ela está Legal. ligada aos principais centros de oncologia, que são os IPOs, né, de Lisboa e Porto, que fazem um trabalho Uhum. fantástico, assim. Aí lá eles oferecem de tudo, assim, psicologia, assistência social, jurídica. Então, é por isso também, sabe, é uma coisa que me deixa feliz, porque eu sempre acreditei muito no voluntariado. O voluntariado sempre foi uma coisa muito importante para mim, que desde novinha eu sempre estive envolvida com isso, né? Quando eu morava em Belém, ali quando eu era estudante ainda, eu participava das organizações, né, ali de jovens do meu bairro, que morava na periferia, tinha muito crime lá ali no meu bairro. Então eu sempre estava ligada com essas coisas, né? Então, sempre tive a consciência da importância que é você fazer trabalho voluntário, né? Para a gente equilibrar, né, essas diferenças que existem na sociedade, né? Essas, digamos assim, são diferenças, exclusões, né? Enfim. É. Então, foi muito bom descobrir isso, né, aqui em Portugal. E eu sempre queria fazer isso de verdade, olha. Eu pensava assim, quando eu mudar para a Europa, eu vou me formar, né, que eu ia fazer direito, era a minha segunda graduação. Aí eu Sei. pensava, eu vou me formar e eu vou montar um trabalho social de acesso à justiça para os ribeirinhos lá da Amazônia, lá Ai, que da Ilha do legal! Marajó. Eu pensava nisso. Aí depois eu disse, gente, eu tô doente. Era E ainda na agora? época do diagnóstico, né? Eu tenho 6 meses de vida, não vou poder estudar, não vou poder fazer nada do que eu planejei. Aí que eu comecei a pensar, bom, se a minha vida mudou, eu tenho muitas limitações agora, eu posso fazer isso de forma diferente, né? Eu posso continuar fazendo um trabalho voluntário para ajudar as pessoas, só que agora eu vou ajudar outros pacientes como eu que Sim, viveram sem informação, no escuro, que não tinham apoio, não tinham rede de apoio. Aí eu levo essas pessoas para indico onde estão as redes de apoio. E acabou, foi ressignificando a coisa, sabe, dos projetos que eu tinha antes de vir para cá, eu fui transformando em outras coisas, mas o sentido é o mesmo, né? Eu entendi. continuo ali com o meu propósito, então isso me dá uma grande satisfação. Eu sou E também te dá realmente paz, muito né? feliz por isso. Muita paz e realização. Eu posso te dizer que eu sou uma pessoa realizada.
Eu me Que sinto bom. muito grata e realizada por isso. É, mas você tem alguma receitinha assim que você usa para ficar presente? Você medita todo dia? Como é Olha, que é essa a coisa da. meditação é uma coisa que surgiu na minha vida na pandemia. Hum, Eu já praticava yoga antes, me dedicava muito ao yoga. Eu já estava assim meio que entrando nessa coisa de eu tenho que me voltar mais para o meu autoconhecimento. uhum, Eu estava muito no automático em Belém, sabe? Quando eu estava antes, sei. bem nessa época da pandemia, meu pai faleceu nessa época. Estava vivendo um luto. Também ele teve doença grave, eu fui cuidadora. Então, eu estava assim, recebendo aqueles sinais do universo de que eu deveria voltar mais para mim, Uhum, internamente, para minha espiritualidade também, para o meu equilíbrio. Aí já estava ali praticando yoga, eu comecei a fazer meditação também com o meu professor de yoga. Eu fazia uhum. online, por causa dessa questão da distância. E quando eu adoeci, né, porque eu vim para cá ainda era pandemia, 2021, né, ainda tá, se Ainda usava estava na máscara, pandemia, todo mundo de máscara, etc, todo etc, mundo de etc. máscara, né, foi super difícil também, eu tive muitos problemas com isso, assim, tive que fazer exame para entrar aqui, nossa, eu fiquei até com medo de não entrar, de não passar na Uhum, imigração, mas deu tudo certo. Então, eu já estava nessa vibe, né, da meditação. E quando eu realmente descobri a doença, eu percebi que aquilo também poderia me ajudar, né? E me ajuda até hoje, muito nesse equilíbrio mesmo, sabe? De encarar ali as dificuldades, de viver as dores, porque tem momentos assim que são desesperadores, né? Eu tive momentos assim que eu disse, abri a janela do quarto e disse, gente, quero morrer, né? Tá demais, não posso acreditar nisso, né? Como é assim? Eu vim para cá, vim para um país diferente que eu mal conheço, nunca morei aqui, eu nunca fui nem de férias, nunca estive de férias nesse país, e de repente me acontece tudo isso. Aí cheguei, sabe, nesses momentos pesados, assim, de me questionar e tal. Mas aí eu acho que a meditação me ajudou, né, a conquistar esse equilíbrio. E também foi por uma questão mais religiosa também, né, que eu acabei conhecendo na doença, né, o budismo também, que uhum. é uma filosofia que hoje eu sigo também, né. E essa é a minha é uma religião. Aliás, o budismo não gosta de ser chamado de religião, né? Eu acho que é uma Porque não filosofia é, de né? vida, né? Um método, não é uma religião, né? Mas é Porque uma não coisa é, né? que eu descobri nesse caminho com a doença, né? E tem gente que descobre outras coisas também, descobre outras religiões, evangelho, cristianismo, seja lá o que for, né? A gente se segura em alguma coisa, né? Todo mundo se agarra em Acredite em alguma alguma coisa, é coisa. impressionante. É A impressionante. gente sempre precisa se agarrar a alguma coisa, não é mesmo? Mesmo que a gente não acredite em nada, né? Que eu falo assim, acreditar em Deus. Mesmo que você não acredite em Deus, você tem que ter alguma fé, alguma coisa ali que te agarre, né? Mas eu Eu vou acho seguir. que, eu não sei, eu acho que a humanidade, ela é dotada dessa coisa da. Tem um drive do bom e o drive do ruim, né? Tudo Uhum, junto, misturado. E assim, cresce o que você alimenta, né? exatamente. Eu acho isso, cresce o que você alimenta. Então, assim, eu cuido muito de olhar para o meu lado ruim, de não achar que eu sou boazinha, maravilhosa, perfeitinha. Exatamente. Eu estou sempre fazendo Não essa sou. autoanálise também, né? É muito importante a gente divulgar, a gente, quer dizer, desculpa, identificar essas coisas. Olha, Identificar. É, aqui eu não se estou sendo conhecer, né? boa,
aqui eu tô poder sendo saber um o que que pouquinho é. chata, um pouco invejosa. Não, esse sentimento aqui é medo, esse aqui é inveja. Não, isso não Sim, é bom para mim. Então eu vou sair sim. daqui. E você pode ter uma invejinha, né? É normal, Tem você é um coisa ser mais humana humano, que né? você ter inveja? Ou é, Inveja, você- medo, raiva, é, raiva, é, não, mais natural que isso não existe. não Teu cabelo não vai existe. crescer nunca mais, né? Você adora esse Pois cabelo é. curtico? Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse gostar do cabelinho assim. Porque eu perdi o cabelo no transplante. Eu não perdi na químio anterior. Nossa, foi horrível. Quando eu vi ali o enfermeiro, né? Ele rapou tudo, né? Sim. Raspou a cabeça. Aí eu me olhei no espelho. Eu disse, nossa, eu não vou conseguir sair na Você achou rua desse horrorosa? jeito. Me achei, me achei. Foi difícil olhar para o espelho. Aí depois, né, eu fui me acostumando com aquela imagem também. E o cabelo foi crescendo, só que cresceu de uma forma ali que eu não gostei. Ficou um pouco mais grosso e tal. Aí eu disse, nossa, eu acho que fica melhor assim, curtinho. Aí Vou deixar pronto, curtir. eu vou deixar curtinho. Agora eu E amo assim esse é fácil, visual. você mesma corta, não? Não, Não, eu vou no você vai, salão, vai no salão. vou no salão para fazer, para ficar Ah, tá bom. assim, Pra ficar bonitinho. bonitinha. Eu adoro e é super prático, né? Então eu adotei. Eu tinha um cabelão enorme, cheio Eu de vi, cachos, por tudo. isso a pergunta. Porque eu achei umas fotos suas de cabelão, assim, cabelão gal. Lindo, cabelo Nossa, lindo. Eu era olhei e falei assim, lindo. gente, olha o cabelo da Gilmara, como era? Como Nossa, assim? era aquele cabelão Vanessa da Mata, sabe? Eu amava. Maravilhoso. Eu amo cabelo cacheado. Amo, amo. Tipo, acho que Também, ter cabelo liso, corrido, né? nossa, eu me sentia super empoderada ali com o meu cabelão. Sim. Mas eu me acostumei desse jeito e foi difícil, sabe? Eu não sei como acontece com vocês que fazem quimioterapia só, né? Porque as pessoas que eu converso que fizeram o transplante dizem que depois do transplante o cabelo muda de cor ou muda de textura, fica liso ou fica enrolado. O meu Fica muito cabelo estranho. foi muito esquisito, porque eu sempre tive esse cabelo lisinho, assim, cabelo bem de E é índia. lindo. Sabe, cabelo de índia? Tinha uns Aham. cachos, mas meio bem de índia, assim. Não era tão esticado, mas cabelo liso. Cara, começou a crescer um monte de cacho. E eu não sabia o que fazer com o cacho. A Ah, gente então tem acontece com mania químio, de ficar, qualquer químio acontece isso, então, né? sim, Essa a mudança hora no que cabelo. se cai Ah, o não é só cabelo com na químio, transplante. ela muda a estrutura do fio do cabelo. Os meus Ai, cabeleireiros me gente, explicaram na época. olha só. E aí, se você vê o Gianecchini, por exemplo, que também fez químio, também ficou careca, o Ele cabelo fez dele o cresceu. autotransplante, inclusive. Ele Ele fez fez. transplante, inclusive, porque ele teve linfoma, né? Que é um Foi. câncer de sangue também. É. O cabelo dele também nasceu enroladinho, ele tinha cabelo liso. Depois alisa, conforme você vai cortando, ele vai voltando ao normal, sabe? Se você quiser ficar com o cabelo enrolado, dá para ficar, né? Ai, eu não tenho mais vontade, olha. Eu fico pensando também no trabalho que dava para manter aqueles cachos. Pois é, pois é, Eu pois não é. tenho, não Eu consigo mais aprendi viver a desse cuidar de jeito. cacho, mas olha que trampo, não. E eu hoje não aguento mais cabelo comprido, assim. Na Ai, pandemia até deixei crescer, mas agora corta. nossa, Corta o meu porque é quando bom. tá um pouquinho já crescidinho, já começa a incomodar, dá calor. Ai, não, não aguento mais. Tá bom assim. Vamos. Escuta, Ju, você fez curso de produção de conteúdo para rede social, foi isso? Não. Eu fiz aqui em Portugal, depois Aí, da aqui, né?
Eu não imaginava que ia voltar a estudar. Ah, outra coisa, né, sobre ressignificar. Trabalho voluntário. Não pude levar o meu projeto lá para o Marajó, no Brasil. Aí faço o trabalho voluntário com os pacientes de mieloma mielodose. Aí Sim. foi a mesma coisa com os estudos. Não pude terminar minha faculdade aqui. Perfeito. Foi muito difícil, olha. Eu até tentei, mas assim, ir todo dia para o curso, né? Assim, nossa, a faculdade é difícil. Fazer É. doutoramento, essas coisas e tudo. Aí eu voltei aos estudos, só que fazendo formações, né? Então, Uhum. fiz formação em gestão de redes sociais e marketing. Olha que chica! Marketing digital, isso. Aí E foi para esse aí? lado. E foi por acaso, foi por causa do trabalho E juntou Lé com Cré no e agora você Instagram. faz Eu tudo nas faço, redes sociais. já fiz alguns trabalhos assim, freelas e tal, para jornais aqui. Uhum. E estou aprendendo muito. Nossa, nunca imaginei que eu ia trabalhar, olha só, fazer trabalhos assim, depois da Uhum. doença, né? Mas eu continuo ainda fazendo as formações e tenho feito alguns cursos de audiovisual, de cinema, né? Que é uma Que coisa que eu legal. não conhecia muito. Eu conhecia a produção de TV, né? Eu sempre trabalhei com jornalismo mesmo, aquele jornalismo diário, sabe? É Certo. pauta, enfim, é aquele. A gente que é Oh. jornalista sabe que é o duro, né? É o lelê. É, eu sempre fui frufru no jornalismo, sabe? Porque eu sempre fiz assim, Como é? eu fiz cultura, eu nunca fiz hard news. Nunca fiz hard news. Ai, sério, nossa, eu fiz polícia até, eu fazia 30 cidades, anos de polícia. jornalismo, nunca fiz hard news. Assim, mais de 30, né? Imagina, se eu formei em Especialidade. 87, ano que vem faz Uau, 50, uau. 40, 50, sei lá. Um troço desse aí. Pois é, e foi, mas tá sendo interessante descobrir, sabe, essas novas coisas também que a gente pode fazer, desenvolver. Então, é muito legal depois de tanto tempo, né, a gente ter contato com coisas novas. Nossa, eu estou aprendendo muito. Está sendo muito gratificante também, né, nesse termo. E agora com inteligência artificial, essas coisas que estão surgindo novas, eu estou sempre me atualizando, né? Uhum. Participando de eventos e tudo. É bom, né? A gente pode fazer muitas coisas nessa vida, né? A gente não pode fazer só uma Graças a coisa. Deus, né? Ainda Enquanto bem, a né? vida, há coisas para fazer. Exatamente, para a gente Escuta, descobrir. voltando um pouquinho, quando você produz conteúdo, o Sérgio faz câmera para você? Quem faz câmera para você? Olha, eu uso a Não, você faz um câmera, monte de faço selfie, edição, tudo com mas eu selfie. noto que às vezes você Sim, tem um câmera para você, assim, tenho. É o Sérgio, é o é o meu Sérgio. marido. O Sérgio é jornalista também, né? Ele tem também quase 30 anos de profissão, trabalhou em Belém, como eu trabalhei também. Ele foi editor durante muitos anos do Diário do Pará. Hoje ele é correspondente do Diário aqui na Ai, Europa. que legal. E ele também trabalha no Público Brasil, que faz parte do Público, né? Que é um jornal aqui de Portugal. E ele é uma pessoa de mídia também, só que ele é mais daquela coisa da escrita, né? Ele não é fotógrafo, mas ele me incentivou, né? A fazer os vídeos, o próprio perfil. E ele faz as fotos e acabou se descobrindo também, né? Esse talento dele, que eu acho que as Legal. fotos dele são muito lindas. E Ficam ele super faz bonitos. vídeos e fotos, faz vídeos e fotos também. Que legal. Escuta, você acha que é mais fácil ter contato com a natureza aí em Portugal ou aqui no Brasil? Porque você é uma Olha, pessoa de natureza, você gosta de um eu, verdinho. eu gosto. Falo que a natureza me salva, né? Me salva todos os dias mesmo. Basta só a gente olhar para alguma coisa verde, né? Se você se concentra no verde,
Já te acalma, que é uma coisa que a gente chama aqui no yoga, né? Que é o yoga dos olhos, que é você olhar para observar a natureza e isso também acaba ali trazendo uma tranquilidade também. Então, aqui tem muita natureza em Portugal, porque eles conservam muitos parques, né? Isso é muito bonito, né? É, tá ouvindo aqui meu cachorrinho, minha cachorrinha. Então, essa valorização dos parques, sabe? Então é um espaço assim muito que a gente pode ir tranquilo, frequentar tranquilamente, fazer caminhadas. Eu tinha muito contato com a natureza também em Belém, né? Porque Belém é ali o coração ali da Amazônia. E quando eu viajava para o interior, principalmente lá para a Ilha do Marajó, né? Que é a terra dos meus pais, que é a cidade, que é o município de Chaves. Então eu tinha esse contato direto mesmo com a natureza, e isso faz muito parte de quem eu sou, né? Desde Eu vi pequena que eu. você, eu vi uma foto sua no Instagram, você numa rede dentro do rio, na Ilha do Cipó, talvez? Não, esse foi pertinho de Belém. A gente atravessa de Belém de barco para uma ilhazinha que fica do outro Uhum. lado, ali não é o Marajó. E foi um desses lugares que eu estive. Ali na rede. Ai, que saudade que dá uma rede, meu Deus. Foi falar em Eu olhei, rede. assim, eu lembro da foto agora, conversando com você, porque eu olhei e falei assim, cara, mas eu não ia mergulhar nessa água nem amarrada, não dá para ver o que tem dentro. Eu sou super apavorado. É porque a água de rio, né? Onde tem rio, a água é escura, né? A água- E dá um Mas medo eu para quem tenho não uma sabe coisa assim que eu nadar. tenho que ver, sabe? Eu sou super medrosa com água. Eu tenho que ver. Ai, não, eu adoro, eu adoro. E é uma coisa que está na minha bucket, viu? Na minha bucket list é voltar a nadar, porque eu sempre amei natação. Uhum. Eu nadava tudo, piscina, rio. E com essa questão da insuficiência cardíaca, né? Eu ainda não sei se eu posso voltar a nadar. Talvez eu possa, daqui a Talvez um uma hora tempo. dessas. Mas por É isso. enquanto eu não tenho uma autorização. Mas é uma coisa que quando eu tive o diagnóstico, eu pensava, foi uma das coisas que eu perguntei para o médico, doutor, eu vou voltar a nadar? Era uma das maiores preocupações, se eu ia voltar a nadar e se eu ia poder voltar a comer as comidas de Belém, que é aquelas comidas típicas, maniçoba, tacacá, vatapá, peixe. Eu estava mais preocupada com isso no início, era engraçado, sabe? E se eu ia voltar para o Brasil, eu vou poder viajar, pegar um avião para voltar para o Brasil? E no início o médico disse que não era possível. Nem voltar para o Brasil era possível. Ele disse, e eu me lembro que aquilo foi muito difícil para mim, viu? Você já No veio início. depois disso ou não? Não, não, mas eu estarei aí em brevemente, este ano ainda, segundo Avisa semestre. antes para a gente conseguir comprar passagem para Belém, Fia. Ah, mas eu vou em São Paulo. Se Avisa antes para a gente conseguir comprar passagem para Belém. não quiserem ir em Belém, estarei em São Paulo. Eu vi que você desenha, pinta Desenho. e você ainda escreve poesia também? Poesia, escrevo desde menina. Na faculdade eu tinha um jornalzinho que naquela época chamavam de fanzine, lembra? Fanzine. Eu tinha um fanzine de poesia junto com outros colegas e tal. Aí eu Ai, que escrevia legal. muita poesia nessa época. Depois eu parei de escrever, não me dediquei mais a escrever poesia. Por Mas isso eu de pergunto, qualquer porque forma, eu eu tenho também escrevia essa veia. muita poesia quando era menina, e eu parei de escrever. Assim, depois você vira jornalista, você começa essa coisa. A gente trabalha no texto de outro jeito, eu acho. Verdade. É uma coisa diferente, né? Completamente diferente. E a gente, eu larguei a poesia de lado. Eu não, eu adoro poesia, mas eu larguei a poesia de lado.
eu acabei largando. E eu gosto muito dessa questão da arte manual, que foi algo que Uhum. me ajudou também nesse período que eu estava bem e mal, e até hoje eu faço muita colagem, sabe? Pintura e colagem, recortes, scrapbook. Ah, que É, legal. eu comecei a criar os junk journals. Foi logo depois do transplante, eu comecei a fazer os meus cadernos de gratidão. Então, eu Aham. fazia os junk journals com papéis, com vários tipos de papéis. Eu queria, cheguei até a vender alguns, eu fazia Olha que legal. vídeos sobre eles. Então, foi muito bacana esse processar arte que eu descobri que eu também sabia trabalhar bem com minhas mãos, né? Sabia Uhum. criar, fazer artesanato e tudo. Aquilo que eu te falei, né? A gente sabe fazer um monte de coisa, né? A gente não faz só uma coisa. Tem muita coisa para a gente descobrir. E a arte foi uma delas para mim. A arte manual. Você descobriu depois da doença. Depois da doença. Antes também comecei só o processo, mas aflorou depois da doença. Que Passei a ter legal. mais tempo para me dedicar, né? A Uhum. fazer ali os caderninhos, as pinturas. Ah, isso eu adoro. Tem dias assim que eu sento na mesa, na minha mesa aqui do escritório. São longas horas pintando, desenhando, escrevendo. Ali é um refúgio da Ai, que criatividade. legal, Ju. Que bom. Eu Ju, adoro. e os. Tem duas coisas. As bucket list, que estão assim aflorando, e as suas recomendações de livro. Inclusive, eu comprei um deles, Ai, que você jura, qual foi que você recomendou. comprou? Tá, boa pergunta. Espera aí. Tá aí do lado. A memória continua sendo. Sendo que a memória é um problema nossa, né? Mas a gente A vai memória lidando com continua ela. sendo de queijo suíço, né? Porque tá Exatamente, cheio de difícil. buracos. Cheia de buraco. Cadê você, Amazon? Volta aqui. Eis o Kindle. Peraí. E uma Mando das tudo coisas pro que Kindle. eu também, o Kindle, nossa, é uma mão na roda. Presente no morrer, da John Presente, Halifax. deixa eu ver onde ele tá aqui. Presente no morrer. Histórias lindas de morrer. Que eu acho que é sobre meditação, né? Não, esse aqui não tá na lista. Não tá na tua lista? Tá na tua Não tá lista, na sim. lista. Não, não tá não. Você indicou, sabe onde esse? Lá na Indicando. casinha. Ó, Ah, tá. Ah, tá. Não é daquelas porque eu postagens do virei a carrossel. sua vida. Agora entendi. Eu pensei que eu estava nas últimas postagens lá dos Tava na carrosséis que eu casinha. criei. Tava na Sim, casinha. Lembrei de onde eu peguei. Não foi do Instagram, foi da casinha. foi Mas da casa. uma coisa que me chamou muita atenção foi a coisa de você estar trabalhando muito no na sua bucket list, aparentemente. Bastante. Tem uma Bastante. razão? Você está sentindo o tempo? Você está bem, aparentemente, daqui. Tô bem. Tô bem, mas é aquela coisa, né? É, a recidiva, eu queria até falar sobre isso depois, né? Fazer um vídeo sobre isso, sobre a recidiva, né? Como a gente lida com esse medo da recidiva, né? Eu sempre acho assim que eu tenho que realizar as coisas agora, que eu não tenho que Sim, esperar muito, porque sim. realmente eu não sei, né, se, o que vai acontecer amanhã. E com o mieloma múltiplo é uma doença assim que algumas pessoas ficam anos, né, tratando e outras não, outras de repente, em poucos meses a doença acorda.
Então eu resolvi priorizar a minha bucket mesmo. Tem coisas que eu não consigo fazer, né? Enfim, mas tudo que tá ali ao meu alcance, eu vou. Eu vou em shows, eu tenho lista de shows, assim, de artistas que eu gosto. Aí quando acontece de ser aqui próximo, né, de mim, aqui em Portugal eu vou e vou a restaurantes e faço tudo assim que eu tenho vontade, sabe? Se eu tenho oportunidade de fazer, eu faço mesmo, assim, eu não fico Uhum. adiando, porque eu Sim, acho sim. realmente que eu não tenho tempo mesmo para esperar. É, Pra... eu acho que isso é uma coisa que no retiro do Florescer teve uma coisa que despertou em mim, que assim, os meus desejos não precisam ser enormes, não precisa ser, ir para a Europa, que eu não tenho E não condição precisa ser financeira. caro também, principalmente não precisa ser caro. Eu faço Então, aquilo que eu assim, posso. exatamente, fazer o que você pode fazer, não aquelas coisas assim, porque o negócio da bucket list, para mim, ficou muito uma coisa assim, ai, as coisas sensacionais que eu sempre quis fazer e nunca pude, sabe? Meio. Aham. Tem um instituto que chama Make-A-Wish. Ah, Você eu já viu sei. esse? Já, já. Eu tô quase mandando um negócio lá pro Make-A-Wish, Olha, boa, inclusivemente. manda mesmo. Eu acho que agora falando com você, acho que eu vou mandar um negócio lá pro Make-A-Wish. Mas, É possível. né? Já pensei também em mandar algumas coisas para lá também. Mas eu acho que tem outras coisas que a gente vai fazendo pequenininhas e que vão dando alegria para a gente viver, Ai, com certeza, olha. né? Totalmente. Porque assim, eu acho que, eu sei, assim, a, a minha, eu quero ser uma pessoa alegre, feliz. Não é feliz no sentido de realizada, mas alegre. Eu quero distribuir alegria, eu quero que as pessoas fiquem bem, entendeu? E a gente sente isso, né? Quando eu aceitei teu convite para fazer essa conversa, nossa, eu fiquei muito feliz, porque realmente tu passas isso para mim. Eu comentei com meu marido, eu disse para ele, olha, eu vou fazer um vídeo com a Lúcia Freitas, que é uma jornalista que eu conheci lá na casinha. E, nossa, ela tá sempre com um sorriso no rosto, sabe? Às vezes até quando o dia dela tá horrível, que ela falava lá que ela tava com algum problema, mas ela sempre te passava uma coisa bacana, sabe? Da essência dela, de Aí ser eu tento dar feliz, risada de mim de mesma, assim, alegria. sempre, Pois sempre, é. Eu sempre. também, sabe? Eu tô nessa vibe, claro que a gente não tá o tempo todo feliz, Não, mas realmente eu quero sempre buscar sempre a felicidade, né? A felicidade é um estado de pequenas coisas que a gente vive. Eu não acho que eu é. também sou essa pessoa, Lúcia. Eu também, Você é. Não, eu você é quero uma sempre pessoa, passar coisas boas. você me passa, assim, uma calma, eu vejo quase um budinha Mas é dentro, assim, desculpa. engraçado, é engraçado. Mas sabe assim, aquela pessoa que tem uma alma assim de budinha, assim? Ai, que bonitinho. Eu adoro Buda, eu tenho paixão por budinhas, sabe? Ai, o meu tá aqui do meu lado, olha, esse aqui que é o Budinho. Esse é o Ai, que meu Budinho. lindo! Namastê, tão fofo. Então, e eu não tenho nenhum Buda em casa, nenhum, mas assim, eu tenho loucura por Buda, loucura, assim, eu Eu sempre também, gostei. eu também. Eu sempre gostei. Antes de conhecer o budismo, Eu sempre conheço achei que muito aquilo pouco era de calma. budismo e eu tenho muito interesse em Zen e Zazen. Ah, sim, aí em São Paulo tem, né? A Tem, comunidade tem. Zen é forte. Tem o É, Mosteiro Zazen tem um também. mosteiro, eu tenho uma curiosidade de quando eu ir em São Paulo conhecer. Aqui em Portugal eu conheci em Sintra,
mas é diferente, sabe? É um budismo diferente. É uma É? outra linha, é da Kadampa. Que É o é? Qual que budismo é de a tradição deles? Kadampa. É uma linha que veio do Nepal, é Uhum, diferente, é um pouquinho diferente, né? O Zen é uma outra escola, digamos assim, são várias escolas que tem, né? uhum. Tem Mahayana, tem várias escolas. A que eu tive contato aqui foi o Kadampa, e foi muito bacana, é um templo lindíssimo que existe em Sintra, e eu Eu sempre vou vi, lá. eu Sempre vi, eu que eu vi tenho essa tempinho, eu dou uma visitinha. escapadinha lá, e é um lugar mágico, assim, que eu Sintra é recomendo para perto qualquer do pessoa. Porto? Não, não, o Sintra é mais perto de Lisboa, é, Tá. dá umas 3 horas, assim, de carro. 3 horas, 3 horas e meia. Mas vale Uhum. super a pena, olha. O passeio, quem Nossa, que vê a de São Porto. Paulo no Rio a gente leva, sim, 4 de carro. Pois é, olha só, muito Acho que mais capaz tempo. de Portugal, de Lisboa até lá em cima, acho que leva quanto de carro? De Lisboa para onde? Para. Até a Galícia lá, quase chegar na Olha, fronteira com a Espanha. deixa eu ver. Eu já morei ali na fronteira da É Espanha. mesmo? Morei numa cidadezinha chamada Vila Nova de Cerveira. Uhum. Aí numa aldeiazinha lá, Na do outro divisa. lado. Aí tinha a ponte, do outro lado era a Espanha. A gente atravessava a ponte, era a Espanha. Ai, que delícia! Leva assim, leva em torno de deixa eu ver, do Porto, que eu saía do Porto, eram umas 3 horas de, Ah, de, deve de ser 6 ônibus. horas para cruzar o país. 6, 7 horas. Nossa, essa que é a vantagem, sabe, desses países pequenos, como Portugal, é que tu podes viajar de carro, de ônibus, que é autocarro, que eles chamam aqui, né? Tá. E é uma viagem super tranquila, assim, sabe? As estradas são boas. Nossa, Fátima, tu podes ir e voltar no mesmo dia. É Uhum. muito, muito tranquilo, né? E, e aí eu aproveito quando eu tenho essas oportunidades também de viajar, né? É um pouco cansativo, né? Porque 3 horas para gente que tem esses Não, e problemas de você com saúde. insuficiência cardíaca também, né? Exatamente. Porque É, assim, eu passo mal, tenho dor, nananã, sim, ok. Mas assim, com insuficiência cardíaca é outro rolê, né? é outro rolê, olha. É É outro outro rolê, é rolê. diferente. Pois é, tem que estar muito atento, né? Mas nunca me aconteceu assim nenhum perrengue, sabe? Assim, muito assim, durante a viagem, nunca me aconteceu nada, graças a Deus. Graças a Deus. Ju, faltou eu perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer contar dos seus sonhos, da sua Olha, vida? não lembro assim de nada. Se tiver alguma coisa, pode perguntar, né? Eu sou uma pessoa que eu falo de tudo, assim, Sim, né? não, eu Então, sei. eu gosto, Mas eu eu estou gosto mesmo de perguntando para ter você. essa Você acha conversa. que faltou a gente cobrir algum Ah, assunto o que eu importante? sempre gosto de falar, assim, que é importante para mim, é falar para outros pacientes, né, que estão recebendo diagnóstico agora, né, e tendo prognósticos ruins, como eu tive, é que a gente nunca pode perder a esperança, né, e não se encaixar nesses prognósticos que são estimativas, assim, às vezes de estudos acadêmicos, né, que sempre é possível a mudança, a transformação sempre é possível, né? Aí no início tentaram me encaixar, dizer, olha, é só esse tempo que tu tens. Mas eu acho que a gente sempre pode acreditar no mistério, né? Acreditar que sempre algo pode mudar completamente o rumo ali daquela situação ruim, né? É aquilo que eu Uhum, aprendi com o Vitor Frankl. Quando eu estava nessa questão de pesquisar pessoas, que eu encontrei a casinha, encontrei a Ana Michele, ainda que ela
estava ainda Ela estava viva viva ainda. quando eu a conheci, né? Conheci a casinha e tudo. E eu também mergulhei muito nessas. Eu lia muito, muito mesmo. E eu encontrei o Viktor Frankl, né, naquele livro dele, O Homem em Busca do Sentido, que Uhum. falava assim que por mais terrível que seja o cenário que você se encontre, a situação, é, mesmo que você não possa mudar aquela situação, mas você pode se transformar, mudar a forma como você reage e enfrenta diante dela. E isso assim foi muito marcante para mim, né? Que eu pensei assim, poxa, eu não posso mudar o diagnóstico de uma doença incurável. Não tem cura para essas doenças. Mas eu posso mudar, né, a mim mesma, a forma como eu reajo, como eu sigo essa jornada com essas doenças incuráveis, eu posso transformar, né, nessa forma que é, essas coisas, como o trabalho voluntário que eu faço, né, ajudando outros pacientes e Dentro vivendo a da vida gente mesmo, sabe? intensamente. Dentro da gente. Porque assim, eu olho e falo assim, eu, eu tenho uma reação muito única. Quando eventualmente as pessoas sabem que eu estou com metástase, porque eu conto, elas falam, "Oh, coitadinha." Eu falo, não, não, não. Eu tô curada, o meu corpo que tem metástase. Eu não tenho nada, tô ótimo. A Nami falava isso, Eu me sinto assim, que exatamente ela como estava me sinto. curada. Eu não me sinto doente, Eu também não. nem um pouco. Assim, ok, a gente tem cansaço, a gente tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Tem. A gente sabe como é que trata a fadiga, que é com exercício, a gente faz o exercício que pode fazer na medida de cada uma. O teu exercício é muito diferente do que eu posso fazer, eu não tenho nenhuma restrição de exercício. Ai, que bom. Ui. Eu faço ali o que foi que eu fiz um programa de reabilitação cardíaca, então é limitado. Eu fico aqui no relógio contando os batimentos, não pode passar de 122. Aí Que tem que bonitinho. parar. 122 batimentos, o coração. Aí eu Ah, vou mas controlar. o meu não chega muito mais que isso, não. O meu Não, cento e ó, o meu, trinta talvez. nossa, o meu quando chega a 130, aí eu já percebo que Você já tenho está que reduzir. desmontando. Eu já vou É, reduzindo é a outra carga. história, né? É outro É, coração, outra é um pessoa, outro, é um outro coração. outro coração, outra pessoa. E o casamento ficou mais forte depois da doença, né? Ou não? Eu acho que a minha relação com o Sérgio, assim, nós sempre fomos muito amigos, muito parceiros, tudo, né? Eu acho que isso nos deixou mais fortes e mais unidos. Uhum. Né? Eu sei que infelizmente não acontece com muitas mulheres. Muita gente perde seus companheiros quando tem diagnóstico de câncer, né? Às vezes aí que descobre realmente com a face, né, das pessoas. E não acontece só com os companheiros, às vezes com os amigos, né? Perdem amigos. Aconteceu comigo também, de Ai, que perder chato. pessoas. Sim, depois que eu adoeci, que pararam de falar comigo e tudo. É bem difícil, mas. E o Sérgio, ele viveu muito isso comigo, né? Porque tu sabes que o cuidador, né, Lúcia, ele adoece, né, também, Opa, né? muito. Adoece junto com o paciente. Então, nós adoecemos juntos. Quando a gente fala, né? Eu falo sempre. A gente sempre se refere um ao outro quando ele fala, ai, quando nós passamos por isso. Ou seja, ele também adoeceu, né? E Sim. até hoje também ele faz terapia também, né? Porque foi barra, né? Foi uma barra pesada. Teve momentos Foi? ali que Acho que ainda é, né? Porque ainda imagina, é. você Mas está tem, permanentemente com o risco de perder sua companheira. pois é, isso não é fácil, né? Sempre a cabeça de alguém. Uhum. Então, ele adoeceu junto comigo.
Mas a gente, e a gente não tinha nenhuma rede de apoio, né? No começo. Hoje eu já conheço vocês da casinha, eu conheço outras instituições que eu acabei nesse caminho do ativismo, descobrindo, e o próprio perfil que eu criei. Então, eu conheço muita gente, né? Assim, outros pacientes que eu posso falar sobre isso com segurança, né? Me sentindo à vontade para falar. Mas no início a gente não tinha ninguém, né? Eu e o Sérgio não sabia nem que doenças absurdas eram essas que eu tinha, né? Tinha medo de contar para minha família. Foi todo um processo para contar da minha para minha mãe, né? Já pensou? Você contar com um Atlântico de separação. Eu Já fico só pensou? imaginando. Eu acabei de atravessar o Atlântico. Aí 4 meses depois eu digo para minha irmã: olha, eu tô com um câncer, tenho 6 meses de vida, eu vou fazer um transplante de medula seguido de um transplante de coração. Como a gente vai contar isso para uma mãe, né? Assim, nessa linha, né? Assim, Nessa- E foi não dá. assim, foi. Aí não deu, né? Foi todo um processo. Eu me lembro que eu fazia umas chamadas do hospital. Eu dizia, mãe, tá tudo. Vai passar, eu tô aqui, mas eu vou sair logo. Eu nem sabia Fogo. quando eu ia sair dali. Poxa, mas depois foi bem difícil. Olha, eu tinha que preparar. Aí eu fui Complicado. falar com a minha sogra. Para mim, a minha sogra falar com a minha mãe foi uma coisa bem que eu fui construindo, né? Até hoje é difícil, né, para ela. Imagino. Nossa, é muito difícil, né, Eu só saber que a gente imagino. tem uma filha que está do outro lado do mundo, vivendo o câncer, né? Mas esse ano a gente já vai se encontrar. E vai ser a primeira vez que ela vai falar comigo, assim, depois da doença. Imagina, quando eu saí do Brasil, eu não tinha câncer, não tinha nada, estava Nada, tá diferente, era uma ótimo. outra pessoa, né? E agora eu digo que eu sou uma outra pessoa, né? Porque muita coisa mudou na minha vida, completamente. E a gente vai ter esse reencontro em breve. Ela Vamos vai nos para aí? reencontrar. Não, eu vou reencontrá-la no Você vem. Brasil. Isso. Vamos nos reencontrar. Tô aqui preparando meu coração, olha, porque a Não saudade pode passar de 122 batimentos, tá? não pode passar, mulher, eu vou ficar. Mas enfim, né? É Não pode necessário. passar de 122 batimentos, Não, dona Gilmara. não, não pode passar, Porque senão vai para você e emergência. o Adriano. Você sabe quem é o Adriano, né? Adriano Genovez? É o Você lembra Adriano do da Adriano? casinha. Ele tá na casinha também, ele é da roda do Oncoguia. Eu não sei se você lembra do Adriano. O Adriano entrou em alguns encontros de paciente. Quando Eu eu acho que levei eu o vi uma povo do, vez. do Ele escreveu um Oncoguia, livro. Foi ele isso, que que ele escreveu um escreveu um livro. livro, Eu isso, assisti ele mesmo. só uma sessão A que ele aula. falou do livro. Uma aula, É. isso. Aí o Adriano também era a mesma coisa, né? Ele tinha um prognóstico de 6 meses, está 4 anos. Eu olho e falo Estilo, assim: olha, eu vou ficar com coisa, esses prognósticos aí estão meio frustrados. tô furado totalmente. A gente tem fé, meu povo. Então, assim, pega o seu prognóstico, enfia no bolso, para não falar em outro lugar, e vão em frente que atrás vem gente, entendeu? Olha, no fundo é isso mesmo. Olha. No fundo é isso mesmo. É a gente seguir em frente e Acha que o acreditar, né? prognóstico que o médico que nunca te viu na vida te dá é o que vai dar certo? Não! Não, não mesmo. E olha, a médica que me deu esse prognóstico, ela foi tão enfática que ela me destruiu completamente, eu e o Sérgio. E ela foi dura, né, dando uma resposta. E no final das contas, ela acabou saindo do caso. Super PhD, olha, PhD, ela mestrado, doutorado, PhD em Oxford, era grande autoridade na cardiologia e tal. Não fala o nome, não pode falar, né? Que isso, Não, por deixa favor, pra lá. deixa ela para lá. Mas ela saiu do caso.
Quando ela me viu, assim, ela disse: Nossa, dona Gilmara, é, superou todas as melhores expectativas que eu pudesse imaginar sobre alguém na sua situação. Tá muito bem mesmo, eu não sei explicar. E não vai precisar de fazer o transplante, né? E eu, pois é, né? Pois é. Aí fiquei sabendo depois, né? Ela marcou a consulta. Aí quando eu fui na consulta era uma outra médica. Ela disse: a doutora fulana de tal não está mais no caso, agora sou eu. Ela saiu do seu caso. Ela saiu. Ela pediu para Porque o sair, médico foi? pediu para sair, porque é uma equipe multiprofissional no hospital que acompanha, né, os pacientes com essa condição, né? O principal é o hematologista, mas tem um oncocardiologista, né? Era E era ela. oncocardiologista. Aí foram assumindo outros, inclusive depois dessa vieram outros, né? Porque eu acho que é um dos casos mais raros que tem lá no hospital aqui do Porto, onde eu sou seguida. Que, nossa, eu já passei por muita entrevista assim, de estudante, sabe? Já fui muito entrevistada por estudante fazendo artigo, fazendo trabalho, que é difícil acontecer com pessoas jovens. Essa situação do mieloma junto com a amiloidose acontece com pessoas com 80 anos, às vezes as pessoas nem descobrem que têm as doenças, aí eu Vai acabei descobrir sendo quando tá meio morto. uma cobaia. Pois é. Aí eu sou um caso assim bem, já é clássico lá no hospital, né? Da Jumara. Inclusive é engraçado, a Dona minha médica, Jumara. a minha médica fala, olha, eu sempre encontro com um médico fulano de tal que fez o teu transplante, a gente discutir o teu caso, que é realmente muito interessante. E, enfim, né? Já saíram artigos acadêmicos aí. Como que você se sente sendo é, objeto, sujeita, sujeita Pois é, de artigos clínicos? eu me senti cobaia, assim, várias vezes. Eu me lembro que quando eu estava nessa fase de fechar o diagnóstico, eu estava internada, aí a Hum. insuficiência cardíaca estava, assim, acelerada, que eu não tinha força para falar. E eu não cansava de atender estudante perguntando, fazendo pesquisa, perguntando, me entrevistando, e vários detalhes de onde eu vim, como é os sintomas que eu estou sentindo, assim. É engraçado isso, né? Mas eu sempre Precisa- colaboro, eu colaboro bastante, assim, sabe? Com os outros profissionais lá do hospital que querem fazer entrevista, pesquisa, né? Com Conta uma coisa sobreviventes. para mim. Aí no, aí em Portugal funciona como aqui no Brasil, é saúde pública? Olha, saúde pública que ela não é como no Brasil, que é totalmente gratuita. É, você paga, mas são valores assim que são acessíveis para todos, né? Você tem coparticipação, né, que eles chamam. Mas quando se trata assim de doenças graves, que é o meu caso de cancro, é cancro, né, que a gente chama câncer aqui. Aí nós somos isentos das taxas moderadoras. Mas é É, pago, é tipo assim, uma consulta a 4 euros. São valores tá. assim bem São valores acessíveis. São, possíveis. É. é um sistema muito bom, mas que tem também problemas graves, né? Inclusive nessa parte de atendimento emergencial, nossa, é possível você passar 8, 9 horas numa fila, esperando para ser atendido. Ah, É mas um isso programa. acontece aqui no Brasil com serviço particular, inclusive. Olha só, né? Então você vê que é um problema meio que mundial também, né? É, Essa coisa porque eu acho que tem uma coisa de. Essa coisa capitalista de como você dimensiona o Uhum, serviço. A exato, é. dimensão do serviço, eu tenho a sensação que hoje sempre se dimensiona a menos. O Uhum. serviço como que eu vou falar? Tipo assim, o meu médico tem que atender 15 pessoas no dia.
Sim, sim, aqui é Sei lá, assim. 6 horas de trabalho. Ele não consegue dar 1 hora para cada um. Porque 1 hora para cada um significa 15 horas, não dá no dia. É, e passa por isso mesmo que tu falaste, Lúcia, essa questão capitalista e da precariedade, né? Precarização do trabalho dos profissionais de Precarização do saúde, né? trabalho. E é assim, a precarização não é só do trabalho, o nosso, ou do entregador, ou do motorista, é do médico, é do É do advogado, é de todo É de- mundo, não é só. nossa, é de todo mundo. E aqui, sabe, em Portugal, eu percebo assim que os médicos, eles são muito preparados, muito mesmo, mas eles ganham muito mal. E Nossa, são poucos os médicos que ficam no país, né? Os médicos que se formam, a maioria todos vão para outros migram para outros países que pagam melhor, como por exemplo, Inglaterra, França. É muito uhum, difícil, esses jovens, não só os que se formam em medicina, mas os jovens de forma geral aqui em Portugal, eles sempre vão embora mesmo, eles não ficam. porque não ficam por causa do salário mínimo, que é um dos menores da Europa, né? É um dos menores. E imagina, um médico no Serviço Nacional de Saúde, né, pode ganhar 2.000 euros. Isso é pouco, né, para um médico. É muito É pouco. pouco. 1.000 e poucos euros, né? Imagina que o salário mínimo na França, se eu não me engano, é 2.800 euros o salário mínimo. E o médico em Portugal ganha Aí isso. ganha 2.000 euros. Aí é muito, então são poucos os médicos que permanecem, né? Que aí eles também trabalham no particular, né? Nas clínicas particulares, tem que realmente ter muitos empregos, né? Para ter um E salário ralar. mais ou menos, tem que ralar muito o médico aqui. Aí isso tudo eu acho que reflete, né? Nesse caos, né? Da saúde pública aqui. E aqui Uhum, também a gente tem médico de família, né? tá. Deveria ter, pelo menos teoricamente deveria ter. Mas tem mais de 1 milhão de portugueses mesmo, com nacionalidade portuguesa, não tem médico de família. E todo mundo deveria ter. Eu, por exemplo, levei 2 anos para ter médico de família. Você falou numa das conversas que a gente teve que Falei você numa demorou das muito para. conversas, né? E olha só, quando eu precisei ir à médica de família, acho que foi esse ano ainda, eu descobri que a médica foi aposentada e que não tinha ninguém para substituir. Então, são problemas, olha, não é perfeito mesmo. Mas é como eu te falo, né? Tem esses problemas, mas, por exemplo, a lenalidomida, que é uma medicação no Brasil de alto custo, que as pessoas precisam judicializar, né, para ter acesso, aqui eu recebo, normalmente, recebo de graça. Isso é uma parte positiva, sabe? Todas as linhas de tratamento, as mais novas que surgem para mieloma múltiplo, rapidamente, passa um tempo, elas chegam logo para o serviço público. Isso aqui é uma coisa Imagina, boa. a gente estava conversando agora cedo, eu e a Sandra Gonçalves, que é da Casa do Uhum. Cuidar, que era da Casa do Cuidar, Sei, sei, conheço a sabe Sandra. quem é, né? Sei. Ela tava falando que eu sei disso também. Ainda eles desceram já incorporaram abemaciclib, ribociclib, não chegou em nenhum serviço público. Ninguém está Ah, usando. As pessoas que têm indicação para usar não estão recebendo, não está chegando. pois é uma burocracia, né? É uma coisa também assim Não que é eu só a falo muito lá no burocracia, meu sabe? Eu perfil. acho que aqui tem uma coisa que o sistema é tripartite, né? Então, Uhum. assim, a União libera, inclui no protocolo, e o Estado, que é responsável pela compra, não compra. Ou a União, que era responsável pela compra, não comprou, sabe? Tem essas, Entendi. E essas tem o município picuinhas também, de né? quem faz o quê, porque tem isso, né? Quem faz o quê E o também paciente tá. no meio disso tudo, né? E o paciente que se vire no meio. Ah, É.
E Eu tenho veja, acompanhado alguns casos assim de pacientes de mieloma múltiplo que assim não recebem, que recidivaram porque não receberam a medicação que foi judicializada, já está correndo muito tempo na justiça e por causa disso ficaram piores, né? Pioraram sim, o quadro. E, nossa, isso é revoltante. é Isso é muito muito, é revoltante, uma coisa que me entristece muito, sabe? Aí, às vezes, eu me sinto assim, eu penso, poxa, aqui eu impotente. tenho impotente porque eu tenho acesso e, por exemplo, e as pessoas que estão no Brasil, outros pacientes como eu, não conseguem de repente. Mas E também tem pior, uma coisa, isso sabe, me Ju? deixa Eu muito acho que triste. depende da assistência jurídica que você está tendo. Porque você vê, Uhum, eu com algum, alguma estrutura, que eu tive estrutura, eu judicializei um medicamento, eu ainda não recebi. Eu já ganhei a liminar em sim, fevereiro, eles têm até o final de abril para me entregar. uhum. Recebi a medicação. Mas você deve receber no prazo, né? Dentro do prazo, eles têm que Espero que cumprir. sim, espero que É, sim, mas é isso, né? Tem que sentar, esperar. Isso porque, assim, eu tenho uma assistência jurídica que é briguenta. Um dos meus é. advogados, inclusive, mora no Porto. Olha só, meu vizinho. Meu advogado mais querido mora aí. Ai, que legal. Quem sabe tu não vens aqui dar uma volta por aqui. E a gente se encontra para tomar um café. É a ideia. A Lu Cavalcante, lá da casinha, eu tenho muita vontade de fazer o Caminho de Santiago. E a Ai, Lu virou para mim e falou assim: Lúcia, não vai fazer o Caminho de Santiago lá na Espanha, não. Faz o Caminho de Santiago para Portugal, é mais curtinho, tem o caminho de Portugal. é mais fácil de fazer. Eu fiz, é rapidinho. Olha só, eu também tenho vontade de fazer, sabe? Mas eu tenho medo dessa, por causa do coração, né? Sabe? Essa coisa tudo influencia. Às vezes, quando tá muito quente, eu começo a ficar assim, o corpo começa a formigar e aumenta, o coração acelera. Mas eu vou fazer, nem que seja assim de ônibus, que eu chegue, não faço o caminho de fato, mas chegue lá em Santiago e tal, eu vou dar um jeito, né? Fazer um caminho alternativo para mim. Sou bem afim de chegar em Finisterra. Bem afim. É Eu assim, também, é um grande desejo, assim. também está na minha Conseguir bucket chegar em list. Finisterra é um bom desejo, eu acho, sabe? Ai, que maravilha. Mas isso, meu amor, pronto, vou te liberar, porque já deu mais de 2 horas de conversa. Uau! Socorro! Mas foi incrível, Ai, a né? edição! Ai, edição. Ai, Mas mas é foi tão bom incrível quando a conversar, conversa né? boa é assim. Quando a É, conversa é quando a conversa é boa, boa, é assim. Outro dia eu estava assistindo um Podpah com... Eu adoro o Emicida, né? Eu sou louca pelo Emicida. Louca, adoro, adoro. Aí eu estava assistindo o Podpah com o Emicida, 2 horas e meia de uau. entrevista. Que é isso, né? Ah, porque não, porque o tênis, porque isso, porque aquilo, porque o disco. Ai, né, mãe, vamos. E vai falando, né? E vai falando. É bom. É muito bom, é bom conversar, né? E com gente que a gente gosta, é melhor É ainda. verdade, né? Ai, Gente adorei, querida, sempre é adorei. melhor. Sempre é melhor. Obrigada, Ai, Lu. obrigada, querida, Estou pelo seu muito tempo. grata mesmo por essa oportunidade, né? De estar aqui contigo também, jogando essa conversa, né? Não fora, né? Mas No fora para mundo. atingir as pessoas, para atingir o mundo, né? De maneira tocar as pessoas, né? Com a nossa energia boa, né? Que apesar da a gente conviver com esses desafios, né? Diários que é estar doente, adoecer, mas a gente tem muita força, muita vontade de viver, né? De aproveitar a vida.
da forma que a gente consegue, né, aproveitar. Isso que importa. Mara, eu te desejo muitos e muitos anos de vida, minha amiga. E eu Que você tenha uma também, vida longa, feliz, próspera e saudável. igualmente, desejo para você também. Quero Sim, muitas eu, vezes estar eu contigo, tenho muitas fé, conversas. eu tenho fé que a gente vai botar você numa redoma e falar assim: aqui, ó, tinha 6 meses, tá aqui há 6 anos. Bora! Aí, olha, o meu esposo fala assim para mim, ele fala, olha, você me deve mais 50 anos. Aí eu disse para ele, como? Meu Deus. Bom, se eu tiver qualidade de vida, beleza, eu Você chego vai lá. ter. A gente vai garantir a sua qualidade de vida. Para! Ou Eu encontra tô aí, com o assim, Sérgio. de Eu tô com o repente, Sérgio. Mais 50. Bora! ele mais 50, é porque este ano eu completo 50, né? Vou Sim, 50 este ano. Então ele me fala, você me deve mais 50 anos. Eu disse, viu? tá bom. Com É qualidade de isso. vida, vamos lá. Você sabe que a minha amiga que tem 84, que tá ótimo. Ela olhou para mim e falou assim: mais 20, né, Lúcia? Boa. E eu olhei e falei assim: tá, Regina, mais 20. Estamos combinando, mais 20. E pronto, né? Por que não? Por que não? Eu não sei como é que eu vou pagar mais 20, mas vamos. Eu tô seguindo, olha. Ele falou, jogou aí 50. Vamos ver. Vamos ver. Não, você topa. Depois Eu você vê. topei já. Primeiro você topa. Vem comigo, Já Gilmara. Primeiro você topei. topa. Tô, pronto, tá feito, tá Depois a feito. gente Tá vê. feito. Combinado. Combinado? Então tá. Combinado. Boa noite para você. Uma Boa super noite. Páscoa. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Você é muito querida, viu? Muito obrigada também. Agradeço. Mulherão.